É tarde da noite. Você olha para o teto, faz as contas na cabeça. O salário, as contas, a dívida que não era para existir. Aquela mensagem que você ainda não respondeu porque não sabe o que dizer. E você pensa, eu amo a Deus. Então por que falar de dinheiro ainda me dá medo? Eu sei exatamente como isso se sente. Por anos eu achei que se eu tivesse mais fé, dinheiro não deveria me preocupar. E quando a ansiedade aparecia, eu me sentia culpado. Como se fosse um cristão ruim, só por não conseguir confiar o suficiente. Mas então aconteceu algo que mudou completamente a minha visão. Num dia só, eu decidi, eu vou ler todos os versículos da Bíblia que falam sobre dinheiro. Todos, sem pular nada. Eu esperava encontrar condenação, alerta, talvez algum tipo de bronca espiritual, mas o que encontrei foi completamente diferente e transformador. E hoje, antes desse vídeo terminar, você vai entender exatamente por quê. Eu cresci ouvindo frases como: dinheiro é a raiz de todo mal. Cristão não liga para a riqueza. Se você está preocupado com finanças, é falta de fé. E por causa disso, eu andava com 2 pesos no coração: o medo da falta e a vergonha de ter medo. Era uma mistura sufocante. Eu não tinha paz para gastar, não tinha coragem para investir, não tinha alegria para dar. Eu orava, mas sempre voltava a sentir aquele aperto no peito. Mas quando eu decidi estudar tudo que a Bíblia realmente diz sobre dinheiro, eu percebi que eu tinha construído minha teologia financeira em cima de meia dúzia de frases soltas que ninguém nunca explicou direito. E foi aí que a virada aconteceu. Porque no meio de mais de 2.000 versículos, sim, são mais de 2.000, eu encontrei um padrão tão claro, tão repetido, tão direto, que eu não conseguia acreditar que eu nunca tinha visto antes. E esse padrão mudou tudo, minha forma de trabalhar, minha forma de planejar, minha forma de orar e principalmente minha forma de confiar. Hoje eu vou te mostrar esse padrão e quando você perceber o que está escondido ali, você vai entender por que o dinheiro não deveria ser um tabu para um cristão e por que Deus fala tanto sobre isso. Por que o cristão ainda tem medo do dinheiro? Se Deus é pai, se Ele cuida, se Ele supre, então por que nós cristãos ainda sentimos medo quando o assunto é dinheiro? Por que pensamos, e se faltar? E se eu perder? E se não dar certo? E se eu tentar e falhar? Sabe por quê? Porque nos ensinaram que fé e finanças não combinam, mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Quando você lê tudo sobre dinheiro nas Escrituras, você descobre algo que quebra uma mentira enorme. A Bíblia não demoniza o dinheiro, ela demoniza o amor desordenado por ele. E aí tudo começa a fazer sentido. Deus abençoou Abraão com terras, José com posição e administração, Davi com tesouros para o templo, Salomão com sabedoria menos e riqueza como consequência, a igreja primitiva com provisão diária. Mas ele também alertou profundamente contra ganância, idolatria, injustiça, corrupção, opressão e confiar mais no bolso do que no Pai. A Bíblia não esconde o perigo, mas também não esconde a promessa. Depois de ler tudo, eu percebi que praticamente todos os versículos sobre dinheiro giram ao redor de um único princípio central. Deus quer ser o Senhor das suas finanças do mesmo jeito que Ele é o Senhor da sua alma. Existe um versículo que resume esse padrão de forma tão clara, tão direta, que parece ter sido escrito para as nossas crises modernas. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu já tinha lido isso dezenas de vezes, mas nunca tinha percebido algo. Jesus está falando de coisas específicas: comida, roupa, trabalho, provisão diária, ou seja, ele não está dizendo seja espiritual e esqueça o resto. Ele está dizendo eu cuido do resto. Exatamente como no vídeo original. Aqui está como usar isso. 1. Nomeie sua preocupação financeira. Não diga só estou com problemas, seja específico. Meu aluguel, minha dívida, meu medo de arriscar. 2. Ore sobre isso de verdade. Abra o jogo com Deus. Senhor, isso aqui está pesando em mim. 3. Peça sem vergonha, sem rodeios. Peça sabedoria, direção, portas abertas, estratégia, agradeça. Agradeça pelo que Ele já fez. Pela última conta paga,
por qualquer provisão. Gratidão abre espaço para provisão. 5. Entregue a parte mais difícil, mas a mais libertadora. Coloque nas mãos dele e quando o medo voltar, diga: eu já entreguei isso ao Senhor. E aqui vai uma verdade que ninguém gosta de admitir. Mesmo depois de orar, às vezes o medo volta. Mesmo depois de entregar, às vezes a ansiedade reaparece. Isso não significa que sua fé é fraca. Significa que você está sendo treinado. Assim como Pedro teve que caminhar vários passos sobre a água, você vai ter que caminhar vários passos sobre suas finanças. E aqui vai uma verdade que ninguém gosta de admitir. Mesmo depois de orar, às vezes o medo volta. Mesmo depois de entregar, às vezes a ansiedade reaparece. Isso não significa que sua fé é fraca. Significa que você está sendo treinado. Assim como Pedro teve que caminhar vários passos sobre a água, você vai ter que caminhar vários passos sobre suas finanças. Eu não estou dizendo isso porque fica bonito, eu estou dizendo porque funcionou para mim. Quando eu entendi o padrão da Bíblia sobre finanças, a culpa saiu, a ansiedade diminuiu e a confiança cresceu. Eu parei de ver dinheiro como um inimigo e comecei a ver como uma área que Deus quer governar junto comigo. Hoje, antes de dormir, eu quero que você faça isso. Escolha um problema financeiro, só um, escreva. Ore sobre isso usando Mateus 6:33. Agradeça por algo pequeno. E diga: Senhor, isso agora está nas tuas mãos. Faça isso por uma semana. Veja o que muda dentro de você. Agora, antes de sair do vídeo, escolha um versículo sobre provisão que te marcou hoje e escreva nos comentários. Pode ser curtinho. Essa verdade pode segurar alguém que está quase desistindo. Se esse vídeo abriu algo no seu coração, deixe um like, isso ajuda mais gente a encontrar essa mensagem. E se você quiser caminhar comigo em mais estudos como esse, considere se inscrever no canal. Estou construindo uma comunidade cristã real, honesta, sem máscaras, e você é muito bem-vindo aqui. Que Deus te abençoe, que Ele supra suas necessidades e que você descubra a paz de saber que o Pai cuida de você, inclusive nessa área que sempre te roubou o sono. Esse é o Fé Sem Palco e te vejo no próximo vídeo.